A mais altaneira floresta surgiu de pequeninas sementes em comunhão. Olá, eu sou Sônia Diniz. Acredito que alguns de vocês já me conheçam, já estive aqui outras vezes. Eu faço parte da história da Casa de Everilda Batista há 25 anos. E também faço parte do Colegiado de Guardiões da Humanidade desde a sua fundação em 2013. São anos e anos de estudo, de aprendizado, de dedicação. Eu trabalho já há muito tempo na Casa de Everilda Batista e tive a oportunidade, na verdade, um grande presente. Durante 8 anos, exercendo as minhas atividades voluntárias, eu atuei como vice-presidente quando Robson Pinheiro era presidente da instituição. Para mim foi uma grande escola. Esse trabalho me trouxe um aprendizado e eu costumo dizer que nenhuma outra escola ou academia me daria, porque eu fui aprender na prática. Essa é a forma de trabalho que nos inspira dentro da Unispíritos e dentro do colegiado. Dentro da Casa de Everilda Batista, a partir dos cursos oferecidos, a partir das atividades oferecidas, eu tive a oportunidade de descobrir talentos, força que eu nem imaginava que eu tinha em mim. Na verdade, quando eu cheguei à Casa de Everilda Batista, em 1997, eu cheguei assim como a maioria das pessoas chegam à nossa casa, em momentos de muita dor, desafios. E foi neste trabalho que eu encontrei uma proposta que ressignificou a minha vida, toda a minha caminhada até aqui. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Eu tenho o maior apreço por esse trabalho. Fiz dele uma das escolhas mais importantes da minha vida, mas hoje eu quero falar com vocês, é como cidadã, é como mãe, é como avó, é como uma pessoa que chegou à Casa de Everilda buscando ajuda no momento em que as experiências que a vida me apresentou me encontraram sem recurso nenhum. Nem recurso de resistência, nem recurso de luta. E foi exatamente nessa porta que eu bati e fui acolhida. Fui recebida, encaminhada e orientada para os cursos que já existiam à época que eu cheguei. Muitos de vocês sabem que a instituição foi fundada em 1992, portanto ela já funcionava, em 97. A partir dos tratamentos que eu iniciei lá e a orientação para fazer os cursos, eu comecei a mudar o meu olhar. Esse é um ponto muito importante dentro dessa proposta de educação do espírito que é praticada dentro das nossas instituições. Nós não deixamos de ter problemas, não deixamos de ter desafios, pelo contrário. Eles vêm de uma forma muito mais intensa, digamos assim, porque à medida em que vamos tomando consciência do papel que nós temos a exercer, nós também vamos percebendo os desafios por um outro ângulo. Eu costumo dizer que os cursos e os trabalhos dentro da Unispíritos funcionaram para mim como funcionavam os meus óculos antes da cirurgia de correção da miopia. Eu comecei a enxergar aquelas situações que a vida me apresentou como uma oportunidade de crescimento. Mas não pensem vocês que isso aconteceu automaticamente, porque não seria verdadeiro se eu dissesse dessa forma. Foi o envolvimento, foi a busca do conhecimento, foi a entrega que me fez desenvolver esse outro olhar. À época, a minha filha estava saindo da sua
segunda infância, né? Então, entrando no que hoje se chama de pré-adolescência, e eu estava sozinha com a responsabilidade de educá-la e estava muito difícil encontrar o ponto onde eu deveria colocar os sims e colocar os nãos. Estava muito difícil porque à época também eu era muito jovem e tinha as minhas próprias questões pessoais que precisavam e mereciam atenção. Tinha as questões profissionais, eu precisava manter o meu trabalho, me qualificar, melhorar a minha performance profissional para que eu garantisse o meu sustento e o sustento da minha filha. Eram muitos elementos dentro de uma panela de pressão fervente. Então, ao começar a estudar e a compreender aquilo que os espíritos nos ensinam, nos mostram, a partir de uma visão mais ampla, eu comecei a entender, de fato, o que é que aqueles desafios, ou aquilo que eu chamava de problemas na época, poderiam fazer pela minha vida. Foi uma grande descoberta. À época, eu trabalhava em laboratórios, laboratório de saúde pública, e eu imaginava que eu não teria capacidade de fazer nada mais do que aquilo que eu fazia na bancada de um laboratório. Me sentia frustrada também na questão profissional. Eu havia saído da iniciativa privada, onde eu já trabalhava há mais de 12 anos, e ingressei no serviço público. Uma dinâmica de trabalho completamente diferente. Aquilo para mim foi muito difícil. E eu trago esses elementos para que vocês vejam que são várias questões, várias situações que estavam ali naquele meu caldeirão fervente. E ao começar então esses estudos, essa visão se ampliou. Durante 8 anos, trabalhando muito perto de Robson, eu pude aprender com ele, que também estava nos seus processos, porque todos nós, os espíritos costumam nos dizer que o aprendizado é para todos nós, mas eu consegui aprender a determinação, a força, a definição com as quais, ou as definições com as quais ele se conduzia diante daquelas dificuldades, e aquilo como que pela própria proximidade nesse trabalho, fez uma diferença muito grande. Eu posso dizer a vocês que nesses anos todos, lá se vão 25 anos de trabalho, foram poucas as vezes que eu vi Robson chorar. E houve uma situação muito específica, num daqueles momentos, e eu o vi chorar, mas eu também vi quando ele deu vazão ao choro, ergueu-se e continuou trabalhando. Nunca vou me esquecer disso. Foi quando uma das nossas colegas de trabalho, à época, deixou o trabalho porque mudou de cidade, foi buscar outras experiências na sua vida. Alguém que Robson gostava muito, que era muito próximo dele. Eu o vi chorar como eu não tinha visto ainda. E também eu vi como ele se recompôs e se colocou a caminho, mantendo o ritmo, a fidelidade, sem se consumir na dor. Algo que para mim era o caminho mais fácil. Me encolher e chorar, me encolher e me colocar como vítima diante daquelas situações ou daqueles desafios. Na verdade, eu não conseguia compreender porque eu estava vivendo as situações que eu estava vivendo. Neste trabalho eu aprendi que sou eu que decido, sou eu que escolho e vou viver exatamente o fruto das minhas escolhas. Tanto que eu tomei para mim uma citação, não me lembro agora quem é o autor, que diz que semear é livre, colher é obrigatório. Essa citação se tornou para mim um mantra, inclusive no meu processo educativo em relação à minha filha. E todo esse caminho foi percorrido ao longo desses anos,
dentro dessa proposta. Por isso eu tenho uma tranquilidade muito grande de estar aqui hoje para falar com vocês que aquilo que Everilda Batista sonhou um dia, quando ela pediu ao Robson que emprestasse a ela suas mãos para que ela continuasse fazendo o trabalho dela, aquilo que ela sonhou um dia tornou-se para mim e para muitas das minhas colegas de trabalho, aquelas mulheres que chegaram a casa mais ou menos na mesma época que eu, tornou-se para nós um ideal. Hoje nós costumamos dizer, o sonho de Everilda Batista se realizou. Nasceu o nosso ideal. O ideal de manter o trabalho, de multiplicar os recursos, de ampliar as nossas capacidades. Quando em 2013, Robson nos apresentou o projeto do Colegiado de Guardiões da Humanidade, a minha neta estava com poucos meses de nascida, o meu neto estava com 3 anos. Íamos, eu e a minha filha, os meus netos, onde quer que a reunião se realizasse. Porque num primeiro momento ela começou onde Robson residia, depois nós tivemos algumas reuniões na casa de Everilda, depois ele trouxe aqui para o Instituto Robson Pinheiro, depois da fundação, depois que toda a estrutura foi preparada para isso. Esse trabalho não nasceu ontem, e ele nasceu da força, da determinação, da consciência daqueles que abraçaram esta causa. Em primeiro lugar, Robson, que detém a outorga dos espíritos para desenvolver essa tarefa. Com ele vieram Marcos, Rodrigo, eu, todos nós, Leonardo, somos um grupo enorme. E a nossa intenção é essa. A intenção é que esse trabalho ele chegue a um número maior de pessoas. Eu posso dizer a vocês, sem medo de errar, semanalmente nós recebemos na casa de Everilda Batista 200 pessoas. Em épocas pré-pandêmica, nós chegamos a receber na nossa casa, durante um mês, mais de 1000 pessoas. E essas pessoas são orientadas a partir do tratamento espiritual que é proposto, são orientadas a ingressar nos cursos, os cursos oferecidos pela Unispíritos. E à medida em que elas vão amadurecendo e vão encontrando os seus próprios caminhos, são convidadas também a ingressar no colegiado. O colegiado está aberto para todos que se interessam, que querem se aprofundar nos estudos. E há uma orientação muito clara, muito segura dos espíritos com relação a isso. Por isso nós nos irmanamos nessa campanha, porque nós sabemos que juntos nós somos muito mais fortes. Se nós nos dermos as mãos agora, se nós fizermos, cada um de nós, por menor que seja a sua parcela de contribuição, nós conseguiremos avançar ainda mais, fazendo com que este trabalho, com que essa proposta possa chegar a mais pessoas. Eu estou aqui com este objetivo, trazendo para vocês uma parcela do que eu tenho aprendido dentro dessas instituições, o que representa para mim ser hoje afiliada ao Colegiado de Guardiões da Humanidade e ser, há 25 anos, voluntária dentro da Unispíritos. Venha fazer parte desse trabalho conosco, ajude-nos da maneira que for possível a você. Ajude-nos a manter esse trabalho, ajude-nos a ampliar a nossa possibilidade de oferta. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos ir muito mais longe. Desde já nós agradecemos. Muito obrigada.